como ser produtivo e como lidar com o teletrabalho. Então, assim, a gente está num momento único na vida, né? Nunca antes na história da humanidade acredito que tinha acontecido uma quarentena de escala global desse jeito. E o pior, sem muita data para acabar. A gente já ouviu das autoridades que ia ser 1 mês ou 15 dias. Na verdade, todo mundo sabia que provavelmente ia ser mais e agora a gente depara com os casos crescendo no Brasil e sem muita certeza de quando vai acabar. Talvez mude o modelo da quarentena, mas certamente quem puder trabalhar de casa vai ter a recomendação e o privilégio, ou a possibilidade de trabalhar de casa. E é justamente para lidar um pouco com a ansiedade que isso gerou, as dificuldades e como ser produtivo, como se adaptar a esse momento, que essa aula aqui aparece para vocês. Então, até recentemente, a gente nem falava em teletrabalho, ou home office, se você preferir. A gente escolheu o termo teletrabalho por ele ser um termo em português e mais fácil para a maioria das pessoas, mas é o mesmo home office que você está ouvindo por aí. O que é o tal do teletrabalho, né? A gente se apavora diante dessa possibilidade, pensa assim, nossa, como é que eu vou trabalhar de casa? Nesse sentido, a gente se depara com uma situação completamente nova e pensa assim, caraca, como é que eu vou fazer funcionar? Como é que eu vou me motivar para ir trabalhar ou para começar a trabalhar de casa? Como é que eu vou fazer para me comunicar? Como é que eu vou fazer para separar a vida pessoal da vida do trabalho? Porque, afinal de contas, antes eu tinha um ambiente só para isso, agora eu tô misturado, eu tô em casa. Como que a gente vai lidar com isso? E aí a gente se pergunta, o que é o teletrabalho, né? A gente já olha para tudo que existe de diferente no teletrabalho, mas a verdade é que se a gente for para a palavra e para o que realmente acontece, o teletrabalho é trabalho mais do que tudo. Mesmo sendo à distância, o que vai dar a principal característica do teletrabalho é o trabalho. Então, antes da gente pensar só em que ferramentas de teletrabalho podem tornar você mais produtivo, permitir que você se estresse menos com essa situação, permitir que você consiga seguir a sua vida e sobreviver economicamente a esse momento, a gente precisa entender que o teletrabalho é trabalho. E que se você tinha manias improdutivas lá quando você trabalhava no seu escritório ou no escritório da empresa, se você tinha maneiras de fazer as coisas que não eram tão organizadas ou tão certinhas, bom, você vai descobrir que o teletrabalho tem o poder de intensificar ainda mais os desperdícios que existiam e cobrar um preço ainda maior pelos vícios e cacoetes que você tinha no trabalho. Porque, afinal de contas, antes de ser teletrabalho, ele é também trabalho, então ele exige produtividade da gente. Quando a gente fala de teletrabalho, a gente precisa, antes de mais nada, entender que essa dinâmica diferente exige que a gente implemente o teletrabalho de uma forma distinta do que é o trabalho normal. Como que a gente faz para começar? E aí, a gente passou por isso aqui na Eureka. E a gente teve que se ver diante da situação de implementar teletrabalho dentro da Eureka. E eu tive que pensar assim, nossa, como é que eu coordeno toda essa gente à distância? Para conseguir fazer isso, a primeira coisa que eu fiz foi definir as atividades em micropassos. Foi entender que, para ser produtivo na quarentena, eu ia ter que usar um pouco das mesmas táticas que me permitem ser produtivo no dia a dia normal. Então, a primeira coisa foi ter uma lista das atividades que eu precisava que fossem feitas. E às vezes aqui pode parecer óbvio, mas não é tanto, porque a gente, como animal de hábitos, se acostuma a ter rotinas no trabalho e rotinas que muitas vezes sustentam a nossa produtividade sem que a gente tenha que refletir sobre ela. E quando algo como o coronavírus e a quarentena nos fazem parar e dar um passo atrás e ter que ver o que está acontecendo, a gente para de ter esses auxílios da rotina. Então a gente volta atrás, é o primeiro passo, e define as atividades em micropassos, numa rotina, numa lista, preferencialmente. Se está com dificuldade de começar, definir elas em micropassos pode ajudar a dar o primeiro passo na direção de ser produtivo. Uma vez que você tem essa clareza, você vai precisar de ferramentas diferentes. Então existem trocas rápidas, que no ambiente de Eureka às vezes era levantar e ir na sala dos guris e perguntar uma coisa. Trocas rápidas, do tipo VaptVupt, pergunta e resposta normalmente, informação ou comando simples. Existem momentos de gestão de projetos, em que a gente tem que, de fato, quebrar um projeto maior em passos específicos, quem faz o que depende de qual pessoa. E, por fim, o que eu chamei de reunião aqui,
são momentos de ensinamento, às vezes individual, um one-on-one, assim, né? Você e outra pessoa, ou um grupo e outra pessoa. São momentos de alinhamento também, de o que é prioridade, do que não é. São aqueles momentos em que existe mais troca direta. E dessas ferramentas, que eu acho que enquadram tudo que a gente faz, bem ou mal, na parte de interação, e que é o que mais foi afetado pela quarentena, é mostrar para vocês o que tem de mais simples para fazer funcionar o teletrabalho. O nosso objetivo é que você dê um passo, nem que seja um micropasso, na direção de conseguir ser produtivo à distância. Voltar a ter a sua vida funcionando nesse momento tão difícil. Os extras que podem ajudar você a ser mais produtivo, inclusive trabalhar em casa, são, por exemplo, usar a tática dos pomodoros, que é trabalhar por períodos de tempo fixos e descansar no intervalo. Então, o padrão é 25 minutos trabalhando, 5 de descanso, 25 trabalhando, 5 de descanso, 25 trabalhando, 15 de descanso. Tá? Então, é ciclos de 3 pomodoros para descansar um pouquinho mais e depois volta. Isso ajuda você a manter a atenção, ajuda você a se comprometer durante aquele período. Então, durante aquele período, você não vai ser interrompido, você não vai parar para olhar o celular, você não vai parar para responder o WhatsApp, você vai simplesmente ficar focado no que você está fazendo e ajuda muitas vezes a começar atividades. É bem mais tranquilo começar uma atividade chata se você sabe que ela tem um fim programado. Depois, eu uso muito a tática da lista mestra, que vocês estão lendo ali, é ter uma lista onde você compila todas as atividades que você tem para fazer. Tá? Se por um lado pode parecer ansiogênico, né, ter uma lista enorme com tudo que você vai fazer, por outro lado, isso garante que você não mantenha coisas na sua cabeça, o jeito de ter todas as suas atividades compiladas, e assim que você lembra de algo que você tem para fazer, você coloca na lista e fica tranquilo, com menos ansiedade, porque você sabe que tá com tudo anotado. Depois, a última dica é usar ciclos rápidos de avaliação e feedback. Seja você pedindo feedback do seu chefe, ou de terceiros, ou do cliente, seja você dando feedback, você garante que os desalinhos não vão tão longe. E assim, desalinhos vão acontecer naturalmente. Eles já acontecem na vida presencial. Imaginem o quanto eles podem acontecer mais na vida de teletrabalho de home office. Fazer o ciclo rápido garante que você não segue mais tempo no caminho errado e depois gasta mais tempo ou mais dinheiro para corrigir. Vale para tudo na vida, galera. Vale para o feedback que vocês dão dos nossos produtos, por exemplo. Vale para um relacionamento amoroso. Você discutir a relação com mais frequência permite que você corrija o curso antes de repente, vocês estarem tão distantes que uma briga enorme vai acontecer, ou uma traição, um rompimento. Corrija o mais rápido possível com ciclos mais curtos de feedback.